Olá, boa noite. Eu espero que todos estejam bem. A conversa de hoje ela é simplória e rápida e nós queremos falar sobre a tecnologia nessa era digital, né? O que a educação profissional e tecnológica pode ser disponível, pode ser utilizada enquanto ferramenta na transformação da nossa sociedade. Para isso, nós vamos nos valer desta pequena apresentação formada aqui pela própria inteligência artificial para que a gente consiga alcançar alguns espaços reflexivos acerca dessa tecnologia na nossa sociedade atual, né? Para início de conversa, a gente precisa pensar em uma interconexão social. O que seria isso? Seria como que a tecnologia ela pode ajudar a educação a fomentar um Brasil, um mundo melhor, né? Como que a tecnologia ela vai interferir nas nossas relações sociais? Ou a tecnologia ela não tem esse poder? Se nós olharmos para esse contexto da relação tecnológica, nós vamos perceber que a sociedade contemporânea ela é extremamente necessária à tecnologia, uma vez que essa tecnologia tem marcado a nossa evolução. Vejam, aquilo que outrora demorava anos para ser desenvolvido, hoje com a tecnologia, em um estralar de dedos, isso está pronto. Vamos lá, vamos para um pequeno exemplo. Até 4, 5 anos atrás, quando eu precisava fazer um, uma pequena propaganda, né, para eu colocar nas minhas redes sociais, normalmente eu iria recorrer a um design gráfico que iria pensar a estrutura dessa propaganda. Hoje, com alguns comandos lá no chat GPT, a gente pode fazer isso de forma automática. Um exemplo disso é essa própria apresentação que eu estou disponibilizando aqui, essa apresentação que vocês estão vendo. É, a gente produzia essas apresentações lá no Canva ou então lá no PowerPoint, demorávamos ali um dia inteiro para produzir essas apresentações. Hoje, com alguns comandos e alguns fornecimentos de prompt, né, organizado dentro das plataformas de inteligência artificial, nós conseguimos projetar. E por vezes muito melhor do que aquelas produzidas manualmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha relação com o mundo do trabalho e automaticamente a minha relação com a sociedade, ela muda a partir da tecnologia. A minha função enquanto professor dentro desse mundo tecnológico, ela vai passar por uma esfera orgânica a qual a tecnologia ela não consegue alcançar. O que seria isso? Eu preciso pensar na formação e na importância da formação técnica. Essa formação técnica, como eu disse, ela é orgânica porque a máquina, o instrumento, né, a inteligência artificial, ela é artificial. Ela vai precisar de comandos. Ela vai precisar sempre que eu indique o que ela tem que fazer. Enquanto aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu vou inteligir ser necessário fazer, ele me vem de forma orgânica. Porque, ao contrário da inteligência artificial, ao homem é dada a racionalidade e a capacidade crítica. Entende a diferença? Apesar de que eu possa utilizar da inteligência artificial ou de qualquer uma outra tecnologia para melhorar a minha vida, ainda assim eu preciso pensar a minha vida. Essa tecnologia não pode pensar a minha vida por mim, ok? Então, a formação técnica profissional ela é fundamental. Ela é fundamental no desenvolvimento sustentável da sociedade, uma vez que é ela que vai permitir que os indivíduos vão adquirir ou não habilidades que vão atender ao mercado de trabalho. Então, é por meio dessa organização que eu vou saber, é por meio dessa formação técnica que eu vou dizer se os indivíduos vão conseguir ou não alcançar o mercado de trabalho. E para isso, a gente tem que pensar nos aspectos tecnológicos dessa sociedade, né? O que muda? Qual que é a grande revolução? Né? Como que nós trabalhamos e interagimos a partir dessas culturas ou dessas determinações culturais que são urgentes? Por exemplo, se eu falo das próprias redes sociais há 2, 3 anos atrás, ou então vamos voltar um pouquinho antes da pandemia, por exemplo, eu tinha uma redes sociais com um comportamento completamente diferente.
né? O meu tempo de permanência, o meu nível de interesse eram outros, né? Talvez hoje as danças do TikTok não façam tanto sentido quanto fazia naquela época. Ou os grandes depoimentos não fazem tanto sentido como naquela época. Eu lembro de um período recente, né, onde existiu o primeiro boom tecnológico das redes sociais por meio do Facebook, por meio do Messenger, né? Ou ainda antes, né? Por meio de outras plataformas, no Orkut, né? Vamos pensar lá atrás no Orkut, né? Nós tínhamos ali um comportamento onde a nossa relação com o outro ainda era próxima. Então, eu lembro que tinha uma ferramenta que a gente fazia depoimentos, a gente falava como era a pessoa, né? E etc. Hoje ninguém se interessa por isso, né? Eu quero ver o que o outro está produzindo de forma rápida no vídeo de 15 segundos por causa da dinamicidade, né? E o meu acesso, que aquela época era, sei lá, 2, 3 vezes por semana, agora é 2, 3 vezes a cada 10 minutos, né? Então, isso vai gerar uma mudança tão grande na sociedade que a gente pode falar aí de outras questões, como ansiedade, né, que tanto tem assolado o nosso mundo. Com isso, a gente pensando ali na transição, né, cultural, é preciso pensar que a educação ela tem esse papel fundamental de estruturar eticamente, é que eu acho que o caminho é pensar a ética dentro desse processo de enculturação para as tecnologias, porque a ética ela é aquele caminho que vai pensar no ser humano como primícia, né? Então, se eu penso na tecnologia, até que ponto eu posso usar essa tecnologia? Eu vou invadir a privacidade do outro? Isso é legítimo? Né? Ou em uma tecnologia que eu vou falar a partir da questão hospitalar, né? Até que ponto eu posso invadir o corpo humano com tecnologias? Ou até que ponto as tecnologias podem tomar decisões pela sociedade? Tudo isso nós vamos conseguir organizar e permanecer no espaço de humanidade se a gente tiver ali uma preparação sólida para essas mudanças que vêm muito rápido, né? Como eu dizia agora há pouco, vejam, aquilo que eu demorava o dia todo para fazer, que era uma apresentação para o PowerPoint, por exemplo, hoje eu consigo fazer isso em segundos a partir da escrita de um prompt para o chat GPT. Agora, quem decide o que fica e o que não fica ainda permanece sendo eu. Quem decide aquilo que eu vou, aquilo que vai ser explorado ou não, permanece sendo o ser humano. Então, a necessidade aí de se comprometer, né, com essa formação e principalmente se comprometer com a ideia de que o ser humano ele deve vir em primeiro lugar, né? A partir disso, a gente pode pensar nos desafios éticos e políticos que se inserem nisso que a gente está tramando agora, né? Que é essa sobreposição ética, né? Até que ponto nós podemos ali interferir ou tomar decisões pelo outro, né? Aí a gente pensa na questão da vigilância e da privacidade. Até que ponto eu posso me manter nesse espaço, né, de invasão do espaço do outro por meio da tecnologia, a utilização desses dados que eu recebo tecnológico de forma responsável, ou ainda a importância de princípios éticos mesmo na pesquisa, como eu acabei de citar na questão médica. Por fim, é preciso pensar nas competências de conteúdo, né? Aqui é preciso pensar principalmente para que uso, com que razão uso e qual que é a funcionalidade da usabilidade dessa tecnologia. Ao fazer essa estrutura, eu vou pensar nas habilidades e nas técnicas de inovação, né, que vai fomentar aí espaços de formação para a utilização dessa tecnologia de forma consciente, e esses conhecimentos eles precisam ser sobretudo sustentáveis. Sustentáveis para garantir a manutenção da tecnologia e automaticamente garantir a existência e a manutenção da existência humana. Então, de nada vale nenhuma organização ou nenhuma formulação de conhecimento educacional tecnológico sem que a gente leve em conta a nossa existência.
Portanto, a necessidade de que os conhecimentos técnicos sejam sustentáveis para manter não só a nós mesmos, mas toda a humanidade viva, ela é o primordial. Por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.